Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mensagem presente no livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 30. Versículo: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mensagem intitulada Educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatutária. Entretanto, o pomar, a horta, reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene, a genética, o DNA da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar, externar, liberar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento, da nossa sublimação, purificação. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é bem enfático e deixa bem claro para todos nós. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele deixa claro, dependendo da tradição religiosa, cada agrupamento observa esse mesmo fato de uma maneira diferente. Se observarmos, por exemplo, a cultura indiana, igualmente se percebe esse mesmo pensamento, de maneira até poética, onde é comentado que cada alma presente na Terra é como se fosse um grande colar, cada um sendo uma pérola, e que há um cordão que passa por dentro de todas essas pérolas, e que esse cordão simboliza Deus em cada um de nós. Então estamos todos interconectados e ligados ao Pai, da mesma maneira que o Pai habita em nós. Então, quando houve a criação divina em relação ao nosso espírito, há algo a mais que foi criado em relação à nossa própria alma, nossa própria forma de agir e reagir, nossas potencialidades. Então, essas potencialidades precisam ser educadas. Todos nós precisamos desenvolver
as potencialidades para exercermos a vontade do Pai. Então, quando Jesus nos faz o convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala o meu jugo, aquela trave de madeira, onde basicamente guiava os carros de bois, era empregada para essa finalidade, observamos que alguém está controlando a carruagem do carro de bois. Ou seja, ele se coloca na condição mais humilde, mais simples, um exemplo extremamente simples, onde toda vontade que ele exerce é do Pai. E que é o Pai que guia o destino dele. Tudo que ele escolhe coincide com a vontade do Pai. E ele nos convida, entra aqui junto aqui com a minha trave, com o meu jugo, e vamos caminhar juntos. Ou seja, Jesus nos convidando para que possamos aprender a caminhar segundo os passos das orientações dos destinos que Deus traça para todos nós. Então, igualmente, Deus consolidou em cada espírito que ele cria potencialidades divinas. Só que para isso precisamos trabalhar, já que fomos criados simples e ignorantes, precisamos trabalhar para desenvolver o amor e desenvolver a sabedoria. Ela não é dada, não existe doação em relação a isso. Doação ocorreu nos potenciais divinos. Agora temos que trabalhá-los para desenvolvê-los. Então, da mesma maneira que a semente pequenininha possui ali a genética que vai gerar o tronco benfeitor, da mesma maneira que dentro do coração da terra surge a fonte de água, igualmente aqueles grandes escultores, quando pegam um bloco de pedra, apenas está realizando o libertar uma estátua que já estava ali dentro aprisionada, trabalhando as formas, trabalhando o contorno da estrutura. Entretanto, da mesma forma como o pomar, que era algo que todo mundo praticava naquela época, a horta, como alguns também praticam até hoje, reclama esforço ativo. Não surge naturalmente. Embora alguns exemplos aqui foram naturais, o tronco da árvore, natural para a natureza do vegetal e natural para a natureza da origem da fonte de água. Mas o pomar reclama esforço ativo. Então, a água cristalina, como já estamos acostumados no dia a dia da cidade, pede aquedutos, tubulações de água para transportar-se como? Incontaminada, para não ter contato com o meio externo e ser contaminada. A joia de escultura pede o quê? O buril, o milagre do buril, onde ele vai contornar e gerar formas, polimentos, grandes formas diferenciadas da grosseira inicial. Então também o Espírito traz consigo essa genética divina, essa genética da divindade. Mas Deus está em nós quando estamos em Deus. Então temos que compreender, por mais que Deus esteja em nós, ainda estamos educando nosso mundo interior para estarmos em Deus. Então estar em Deus é trabalho, é desenvolvimento. Não existe como estar em Deus sem se auto-aperfeiçoar, sem se aperfeiçoar, não tem como. Então, quando que a luz divina vai se destacar em relação à treva humana? Durante os processos educativos da vida que nos trabalhem, em diversos tempos, em distintas situações, em distintas exposições. Vamos nos expondo em situações diferenciadas na vida para desenvolvermos os processos educativos. Então, por que é tão necessário desenvolver para estar realmente com Deus? Porque somente quando o coração está realmente coração enobrecido é que vai conseguir executar grande entendimento.
Em que sentido? Para poder externalizar, liberar o heroísmo santificante. Ou seja, precisamos desenvolver a boa vontade e a coragem para exercer as potencialidades que Deus nos concede. Só que exercê-las requer desenvolvimento, requer treinamento. Treinamento de paciência, de carinho, de afeto, de amor, de servir, de ajudar, de amparar. Então, igualmente, apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Temos uma dificuldade muito grande ainda de imaginarmos como falar, como pensar, como agir com mais carinho, com mais afeto, com mais brandura, com mais afabilidade, com mais doçura, porque isso são reações naturais da benevolência, ou seja, a qualidade de produzir o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Então, até imaginar, pensar, desenvolver algum pensamento para produzir um bem requer treinamento. Precisamos treinar essas potencialidades e precisamos treinar em diferentes quadros, em diferentes situações. Então, só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Então, quando queremos estar realmente agindo e reagindo como obras do bem, precisamos compreender que essa obra do bem requer grandeza espiritual. E essa grandeza espiritual vem com a experiência. Mas precisamos nos jogar na tarefa de desenvolver essa experiência, de treinar nossa capacidade de gerar palavras equilibradas, de gerar um verbo sublime, uma voz balsamizante, e não só a voz da crítica, da irritação, do desânimo, do tudo bom e nada presta, das situações mais aviltantes que se percebe no dia a dia da vida e não se foca nas potencialidades de agir no bem. Então, interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento, sublimação, purificação. Por quê? A dor e o trabalho vai transbordar em possibilidades para que possamos agir de uma forma do nosso mundo interior para fora, de uma forma bondosa, mesmo diante de situações de dor e de trabalhos exaustivos, de trabalhos que demandam de todos nós tempo, repetição, desgaste, porque tudo isso é para imaginarmos: será que se eu estiver cansado, com os 4 pneus arriados, com alguém brigando comigo, com uma situação adversa XPTO, eu consigo, mesmo nessas circunstâncias, agir no bem, falar uma palavra doce e humilde, ser bondoso e carinhoso, ser zeloso e preocupado com o outro? Ou eu vou ficar apenas me cobrando e querendo melhorar tudo para mim e só para mim? Então, quando nos mergulhamos nessas situações, é que realmente nos sublimamos, nos purificamos. É durante esses quadros teatrais que nós vivemos é que vamos ter que transbordar as nossas potencialidades de equilíbrio, de carinho, de bondade, de fraternidade. Por isso, eles se tornam grandes artistas celestes. Porque ele, de certa forma, impõe para o nosso mundo interior a resiliência. Sermos resilientes em relação às demandas que nos são ofertadas de dor e de trabalho. Então, educa e transformarás a irracionalidade, a falta de razão, em inteligência, e a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Então, há uma gradação. Inteligência vem de intelegeres, escolher dentre. Então não sabemos ainda escolher direito.
qual atitude tomar, como reagir diante de certas circunstâncias e certos cenários, como escolher o bem numa situação que ainda não percebemos perfeitamente o que é o bem e o que é o mal. Ainda para a gente é um desafio enxergar essas possibilidades, especialmente quando o nosso interesse pessoal está no meio. Então precisamos escolher ajudar, amparar, socorrer, animar, mesmo que nós estejamos demandando fontes de ânimo. Agora, se estamos vivendo a vida imortal, já temos a maior de todas as fontes de ânimo possível. Sabemos qual é o significado da vida, que estamos em treinamento, estamos numa estação escola chamada Terra. Somos espíritos imortais. Não vamos deixar de existir. Hoje possuímos esse nome, essa personalidade. Amanhã não mais. E não tem problema. Porque foi para isso que nós viemos à Terra. Para adquirirmos uma personalidade, adquirirmos uma experiência de vida e treinarmos a nós mesmos, educarmos a nós mesmos. Nas situações reais, no meio da confusão, no meio das dificuldades. Então, educa e edificarás, construirás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, apenas ter a certeza que Deus habita em nós não faz com que Ele crie escolhas por nós, não faz com que Ele execute situações de paz e de harmonia à nossa volta. Essa missão é nossa. Nós é que precisamos, com os recursos que nos são ofertados, desenvolvermos a experiência em praticar o bem, desenvolvermos a condição de construtores de paz em situações adversas, em situações de conflito. Não podemos acreditar que estamos aqui na Terra apenas a passeio. Estamos para nos educarmos nas duas asas que irão nos libertar para o futuro, a asa da sabedoria e a asa do amor. Sem sabedoria e sem amor, não temos como alcançar as grandes marchas do progresso. Então precisamos nos educar. Educar quando falar, como pensar. Será que eu estou pensando adequadamente? Será que tudo que eu imagino e eu sinto, eu estou sentindo adequadamente em relação aos princípios que eu já quero viver em relação aos ensinos do Cristo? Aos exemplos do Cristo? Será que eu já estou sabendo perdoar? Será que eu estou sendo tolerante com as imperfeições alheias? Uma vez que igualmente eu estou cheio de imperfeições? Será que eu estou sendo bondoso em todas as opções e possibilidades do dia? Será que desde que eu acordei eu estou agradecido sobre todos os recursos que me são ofertados no dia a dia? Será que eu estou honrando adequadamente os princípios que eu quero viver? Então estamos num momento muito importante para nossas vidas. Emmanuel traz para a gente nesse livro Fonte Viva a dilatação desse princípio de que Deus habita em vós. Mas como? Ele habita como potencial divino e quer, olha aqui, você já tem esse potencial, produza luz, produza bondade, carinho, amor ao seu derredor. E essa experiência vai crescer cada vez mais e vai nos libertar de nós mesmos.